Olá, estudantes, tudo bem? Estudantes do nono ano, do Ensino Fundamental 2. Eu sou o professor Felipe e estou aqui para gravar mais uma videoaula de história para vocês, tá? Vamos já para a tela aqui, para o primeiro slide. Vocês podem ver que nós vamos continuar falando sobre Getúlio Vargas, né? A República Brasileira, né? Com o comando de Getúlio Vargas agora, né? Getúlio Vargas deu nome a uma era grande na política brasileira, né? Muita coisa mudou depois do governo dele, né? Que se iniciou, como a gente viu, na Revolução de 30, né? Em 1930, né? E que modificou toda essa dinâmica de governo que a gente tinha, né? Com eleições fraudulentas, política do café com leite, né? Que São Paulo e Minas alternavam o poder da presidência entre si, né? E também o exagero, né, de São Paulo querer dominar também a presidência, né? Não pulando fora aí da política do café com leite, né? Indicando mais um presidente paulista, depois do Washington Luiz, que era Júlio Prestes, né? Então a gente já viu tudo isso, né? Que Getúlio Vargas é um divisor de águas aqui para a nossa política, né? E vamos para o segundo slide aqui, ó. Vamos começar a entender isso, relembrar um pouco. Ó, o governo provisório, a gente falou já um pouco do governo provisório, mas vamos esclarecer isso aqui de forma melhor, ó. Às 3 horas da tarde de 3 de novembro de 1930, a Junta Militar Provisória passou o poder no Palácio do Catete, Rio de Janeiro, a Getúlio Vargas, que vestia farda militar pela última vez na vida. É verdade, o Vargas usou aí a patente militar, né, só para fazer a revolução. Depois ele virou um presidente totalmente diferente, né, que estava muito ligado ao exército, né, sempre teve, né, porque o Brasil era mais bélico naquele tempo até, né, mas foi a última vez que ele usou a farda, né. O Vargas encerrou a chamada República Velha, né? E eu li um pouco sobre isso também, pessoal, e vi que há certas discussões em relação a esse termo, né? República Velha. Eu já vou falar para vocês aqui. Vamos terminar de ler. No discurso de posse, Getúlio estabelece 17 metas a serem cumpridas pelo governo provisório. Então, Vargas fez toda aquela revolução, né, tomou o poder, proclamou ali uma junta, né, provisória de governo que imediatamente deu o poder para ele, né, só se reuniu ali, passou o poder para ele oficialmente, aí ele governa o Brasil a partir dali, de 3 de novembro de 1930. Né, colocou militares ali no governo, eles fizeram a junta e deram o poder para o Getúlio. Tudo ali arquitetado, né? Mas eu vou explicar para vocês a questão desse termo República Velha. Existem alguns historiadores que defendem que o termo República Velha não é muito bem aceito hoje em dia, né? Eu estou usando ele ainda, né? De acordo com o currículo paulista, né? O nosso currículo de diretrizes aqui, né? Para a gente atuar no estado de São Paulo. Mas há uma discussão, né, sobre isso, porque o Vargas, quando ele faz essa divisão aí, né, quando ele abre essas novas oportunidades aí para a nossa república, né, com a Revolução de 30, ele também faz uma política muito negativa em cima dos antecessores, né, da república do café com leite, né, a república mais oligárquica, né, do Brasil. Esses caras, né, eles não são esses presidentes, né, que vieram antes do Vargas, né? Muitas vezes a gente acha que eles são vários senhores iguais ali, né, que são formados em direito, paulista ou mineiro, né? A gente vê eles ali como uma massa de senhores iguais, né? Todos brancos ali, né? Formados em direito, né? Paulistas e mineiros, né? Que governavam ali o Brasil. Mas, né, não são iguais, tiveram várias diferenças nos governos deles, né? Alguns avanços, né, que foram imprescindíveis, né, para o Brasil, né?
Rodrigues Alves, por exemplo, o presidente que morreu de gripe espanhola, né, trouxe muita modernização aqui para o Brasil, né, em vários aspectos, não só na questão que a gente está mais acostumado a ver no Rio de Janeiro, né, mas enfim, então há essa discussão, né, de que o Vargas ele fez toda uma política negativa, né, em relação a esse período dessa república mais oligarca, né, a República do Café com Leite, e na verdade ela teve também várias contribuições, né, e aí ele chamou de República Velha, porque agora a nova política dele era o novo, né, era o progresso para a República, em detrimento da Primeira República, né, que teve muitos erros, muitas questões que prejudicaram e atrasaram o Brasil de certa forma, mas também teve avanços importantes. Então é preciso a gente olhar, né, com um olhar mais amplo para isso. Talvez o termo República Velha mesmo não seja tão adequado, né, mas é utilizado até hoje, é indiscutível isso. Mas só para a gente ter uma ideia aí de como que, se a gente estudar, né, as fontes bibliográficas, a história, né, um pouco mais a fundo, a gente vai ver que existem discussões, visões, né, versões, né, que vale a pena a gente conferir. Então é isso, pessoal. República Velha, só para dar uma esclarecida aí no termo, né? Vamos para o próximo slide. As ações do governo provisório. Vamos ver o que o governo provisório fez de fato. Porque ele durou 4 anos, né, quase 4 anos. De 1930 a 1934. Né? Então vamos lá. Getúlio Vargas, em seu governo provisório, governou através de decretos-lei. Né? Vários presidentes fazem isso, inclusive o atual, né? Que baixa muito decreto. Né? O presidente está dando uma ordem ali através do decreto. É claro que aí o Congresso, né, vai aprovar. Hoje em dia o Congresso aprova ou não, né, veta ou não. E naquela época não era bem assim, né? Porque o Vargas era mais um ditador, né? Era como se fosse um ditador, era um governo mais ditatorial, né? Com culto à personalidade exacerbada, né? Claro que nessa época, no governo provisório, as coisas ainda estavam se construindo, né? A imagem do Vargas ainda estava se construindo, mas já apresentava indícios, né, desse autoritarismo maior, né? E os próprios governos já eram assim, né, antes do Vargas, né, porque nós vivíamos em outra época aqui no Brasil, século XX. Né? Mas vamos ver aqui, entre esses decretos, né, o que ele promoveu ali de mudança no governo provisório. Ó, fechamento do Congresso Nacional, os indícios ditatoriais que eu falei para vocês, né, autoritários. Suspensão da Constituição de 1891, que era a primeira Constituição da nossa República, né, que foi feita lá na época do Marechal Deodoro, né, quando ele deu o golpe na monarquia e exilou Dom Pedro II, né, acabou a monarquia aqui, aí fez uma Constituição em 1891, um ano e pouco, 2 anos depois do golpe da monarquia. Outro decreto que o Vargas baixou: destituição dos antigos presidentes das províncias e governadores. Troca tudo, né? Agora eu estou aqui no governo, é o Vargas pensando, né? Então eu tenho que colocar os meus aliados também nas províncias, né, para o jogo funcionar. Então, tirou todos os governadores e colocou governadores aliados ao varguismo, né? E a doutrina do Vargas. Inclusive São Paulo ele tirou um governador oligarca da época, né, não me lembro quem era, e colocou um militar, né, isso deixou São Paulo muito enfurecido, que vai fazer a revolução, a revolta de 32. Né? Mais um decreto aqui, acompanha comigo no slide, ó, criação dos Ministérios da Educação e da Saúde. Ó. Interessante, criação dos ministérios, né, da educação, do MEC, né, que é muito importante hoje em dia, é um órgão imprescindível para a gente ter, e o da saúde, né, logicamente, né, que apesar de ser tão mal frequentado hoje em dia, né, é um órgão muito importante, é um órgão que tem que ter uma seriedade muito grande. Infelizmente a gente vê que não está tendo, mas é algo necessário, tá? Porque é um ministério que cuida da saúde de um país, né?
E a gente vê como que ele é necessário, principalmente em tempos de pandemia, né? E a gente vê, né, aí o que está rolando. Mas enfim, vamos ver aqui mais um decreto que o Vargas baixou. Ó, criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Ministério do Trabalho, olha isso, que nesses últimos governos também tem sido mais sucateado, né? Mas, enfim, o Ministério do Trabalho foi uma criação lá do Getúlio Vargas, olha isso, olha que marco, né, na história. Você cria o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, né, para cuidar, né, dos processos trabalhistas do país, né, para empresários, né, não fazerem o que querem, né, pessoas da oligarquia, da elite fazerem o que querem, principalmente, né, com os funcionários, né, ter uma legislação que regule isso e que proteja também o empresário, né, não só o funcionário, mas é bem interessante. O Brasil realmente está entrando numa nova política, de certa forma, né? Olha só, criação da carteira de trabalho em 1932, né? Direito de voto e direito de se candidatar das mulheres maiores de 21 anos. Então Vargas trouxe, é inegável que ele trouxe vários avanços aqui, né, para os trópicos, né, para o Brasil, né? Olha isso, a criação da nossa carteira de trabalho, né, que infelizmente talvez com a uberização, né, vai ser raridade, né, daqui a um tempo, né, a gente vai ver uma carteira de trabalho e vai ficar surpreso, porque agora os trabalhos são mais informais, né, não tem mais aquela garantia para o trabalhador. A massa de desempregados aqui do país está indo para os trabalhos informais, né, para Uber, para entrega de iFood, para tudo isso. Isso é prejudicial para o trabalhador. Então olha só, o que o Vargas construiu ali, né, hoje em dia já está se ressignificando e está modificando, né, e nem sempre, a maioria das vezes não é para melhor. Então olha isso, que legal. Todas essas conquistas que nós temos e que hoje estão se ressignificando e algumas nós estamos até perdendo, vieram dessa época, do governo do Vargas. Tá? Vamos para o próximo slide. A gente tem que entender essa parte aqui que é muito importante também. A revolta constitucionalista de 32. Né? A revolução ou revolta, né, de 32, também conhecida como revolta de 1932, né, ou Guerra Paulista, foi um movimento armado ocorrido nos estados de São Paulo e o governo federal entre julho e outubro de 1932, que tinha por objetivo derrubar o governo provisório de Getúlio Vargas e convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. Então veja, gente, vamos entender um pouco isso aqui. Houve essa revolta em São Paulo em 1932. Por quê? Porque o Vargas tinha deposto o presidente Washington Luiz, que era paulista, né? E que estava participando da alternância ali de poder entre São Paulo e Minas, a República do Café com Leite. Só que, né, na ambição paulista, né, Washington Luiz vai lá e indica mais um paulista, né, para ocupar o cargo da presidência, quebrando a tradição, né, de alternância de poder entre Minas e São Paulo, café com leite, o leite com café, né, ali. E então, né, o pessoal se revolta, principalmente o estado de Minas, se une a Getúlio Vargas e tudo mais, vocês já sabem, né, dão o golpe, né, fazem a Revolução de 1930, né, e acabam com isso. Então gerou uma insatisfação para São Paulo, né, porque São Paulo já tinha um presidente que foi deposto, indicou mais um que nem assumiu, né, e aí o Vargas vai lá e tira o oligarca do governo, né, o governador da elite ali de São Paulo, e coloca um militar leal a ele. Então isso gerou muita revolta em São Paulo, porque São Paulo era um estado muito poderoso na época, né, bem industrializado de certa forma, né, em relação aos outros estados, e que tinha muito poder. E aí eles fizeram essa revolta, né, ou Revolução Constitucionalista de 1932, né, que exigia uma nova Constituição, né, que o Vargas fosse deposto.
fosse tirado do poder, porque ele deu um golpe de 30 e tirou os paulistas de lá. Então, um sentimento revanchista aqui em São Paulo. Tanto que em São Paulo, capital, se eu não me engano, não existe uma Avenida Presidente Vargas, né? Eu posso pesquisar para vocês, mas eu acho que não existe mesmo, de tanto ressentimento que São Paulo tem com o varguismo, né? Por causa disso, eles tiraram, o varguismo tirou o poder da mão de São Paulo, né? E vocês percebam isso, eles fizeram essa revolta exigindo uma nova Constituição, porque o Vargas tinha rasgado a Constituição de 1891, não valia mais para o Brasil, então eles querem uma nova Constituição e que Getúlio Vargas caia fora do poder, né? Acompanha comigo aqui no slide. Ó. O conflito entre os paulistas e o governo federal iniciou após a morte de 4 jovens pelas forças getulistas, pela polícia, lá, o exército do Getúlio. Seus nomes eram Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Esses 4 nomes, guardem esses nomes, MMDC. Após a morte dos jovens, os paulistas se organizaram em torno dos nomes dos jovens, né? Aproveitaram ali o recém-surgimento de mártires ali, né, para usar na revolta de 32, né, formando o movimento MMDC. Olha, parece coisa de matemática. O 9 de julho de 1932 se tornou uma data cívica e feriado estadual, que vai chegar daqui a pouco, né, de acordo com o nosso calendário aqui, vai ter o 9 de julho daqui a pouco. Que também é uma avenida famosa, tem avenidas para o estado de São Paulo, 9 de julho, inclusive aqui em Ribeirão tem, é uma bem famosa da cidade, né, que tem que ser cuidada ali, né, restaurada, porque tá uma vergonha, né, para o patrimônio cultural do município, né, mal cuidada, né, tem paralelepípedos lá que são raríssimos, né, de se encontrar, que devem ser preservados, mas estão sendo destruídos, a prefeitura não olha para isso, nem a sociedade civil que deveria cuidar também, mas enfim, tem essas avenidas, né, 9 de julho, em todo lugar, inclusive aqui, em homenagem à Revolução Constitucionalista de 32. E foi esse movimento aqui que eu apresentei para vocês. Reparem nos cartazes, ó. Você tem um dever a cumprir, né? O soldado aqui chamando vocês, a população, né, para o movimento MMDC, né? As enfermeiras aqui também. Então, olha só, era realmente uma guerra que eles estavam promovendo, convocando as pessoas. E teve vários embates, né? Getúlio Vargas bombardeou São Paulo, sufocou totalmente a revolta, né? Porque as forças por mais que São Paulo fosse aparatado, né? E eles ganharam muita doação também. Senhoras faziam campanhas de arrecadação, doando joias, ouro, sabe? Pessoal da elite, né? Os empresários doavam dinheiro para a guerra, para comprar armas, para abastecer os soldados. Mas por mais que eles tinham isso, esse aparato, né, não conseguia competir com o governo federal, né? Aí o Getúlio Vargas esmagou a revolta, né? Só que essa revolta, né, deu um novo rumo também para a política brasileira, porque a partir disso, né, depois de 2 aninhos, então ó, acompanha aqui comigo no slide, para vocês entenderem do que eu estou falando. Ó. Veja bem, a vitória de Getúlio Vargas sobre São Paulo na Revolução Constitucionalista acelerou o processo para a realização de uma Assembleia Constituinte. Olha isso, criou uma Assembleia, né, para fazer uma Constituição, um grupo de pessoas para produzir uma Constituição ali para o país, né? Esta ocorreu em 1933, quando a nova Constituição brasileira foi discutida e redigida. Escreveram lá a Constituição. Em 14 de julho de 34, a nova Constituição foi promulgada. Olha isso, está valendo agora para todo o Brasil. E um dia após a promulgação, Getúlio Vargas foi eleito pelo Congresso Nacional presidente do Brasil. Olha isso, o governo constitucional de Getúlio Vargas seguiu o período de 1934 a 1937.
concorreu ali com uma pessoa aleatória ali da elite, né, e ganhou a eleição majoritariamente, né, fez a Constituição para ter novas eleições, inclusive, né, e aí o Vargas foi eleito de novo e e ficou como presidente do Brasil ali legalmente, né, tudo ali na legalidade, porque a nova Constituição que ele fez, né, ele rasgou a outra e fez uma nova, permitia ali tudo dentro da legalidade, né. Vamos para o próximo slide para a gente entender aqui também as ações do governo constitucional do Vargas agora. Vamos entender isso, ó. 1935, a gente falou de 1934, da Constituição, né? Agora, 1935, o que aconteceu? Uma coisa importante do governo Vargas, é uma ação importante promovida. A Lei de Segurança Nacional, né? Que foi a pedra fundamental, né, da Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, em Minas Gerais também. Então você teve aqui duas ações, né, a Lei de Segurança Nacional, né, e a pedra fundamental da Companhia Siderúrgica, né, já estava ali pensando, né, em industrializar o Brasil, né, de certa forma modernizar o Brasil, para ele entrar, né, nessa onda de industrialização também. Então já foi se construindo ali as primeiras ideias de se formar a siderúrgica, né, uma empresa maior, e essa Lei de Segurança Nacional, que a gente vai entender o que é, ó, aqui no quadrinho do lado, acompanha comigo, ó. A Lei de Segurança Nacional, promulgada em 4 de abril de 1935, definia crimes contra a ordem política e social. Sua principal finalidade era transferir para uma legislação especial os crimes contra a segurança do Estado, submetendo-os a um regime mais rigoroso, com abandono das garantias processuais. Então, olha só, mais uma ação de autoritarismo aqui, né, criando essa lei, né, porque os crimes, né, ligados ao Estado, né, que eram promovidos contra o Estado, contra a pátria, contra o governo, iam ser julgados de forma especial. E quem ia definir isso? O que são crimes cometidos, né, contra a pátria, contra o governo? Tanto que a gente vê reflexo dessa lei até hoje, né, presidentes usando isso de forma indevida, né, de forma ideológica, né, para perseguir adversários de que eles não gostam, né, não concordam, né, com as visões ideológicas. Então é uma lei que também traz questões negativas, mas foi criada em 35. Em 1936, é sancionada a lei no 192, que limitava o poder militar estadual, subordinando as forças estaduais ao exército. Então, olha só, centralização de poder bélico, né? As forças estaduais de exército iam ser submetidas ao federal agora, né? Ao governo federal. E a criação da carteira agrícola e industrial do Banco do Brasil. Então, há um incentivo também à produção agrária, né, à agricultura, né? Então, o Brasil estava sendo modificado de fato, né? Olha isso, essa modernização está chegando devagar, né? Criação de grandes indústrias, né, siderúrgicas, né? Mais poder para o Estado, né? Poderes mais autoritários para poder fazer essas decisões, né? Criando uma centralização no exército também. Então, o Brasil estava sendo bem modificado do que era antes. Vamos para o próximo slide e a gente acabou a nossa aula, né? Pessoal, Vargas é um assunto grande, né, que a gente vai ainda fazer mais aulas aqui, né, porque foi um período muito grande. O Vargas ele passou 18 anos no poder, né, alternando entre duas partes, né, mas é um presidente de suma importância, né, se não o mais importante da nossa história, que trouxe novos conceitos que duram até hoje, né, para a nossa política brasileira. Então a gente vai falar bastante aqui sobre ainda, tá bom? Mas muito obrigado pela videoaula, espero ter ajudado vocês, né? Se não ficou alguma coisa clara, por favor me chame, me contate, né? Se ficou alguma dúvida, não fique com dúvida, me chame no WhatsApp, no YouTube, aqui no Instagram, no Facebook. Eu tô lá na escola também, depois que o lockdown acabar, né? Então a gente sempre vai se comunicando, tá? Não fique com dúvida.
obrigado, se cuidem, tá? Fiquem em casa, mas se for sair, use máscara, álcool em gel, pratique o distanciamento e sobreviva, tá bom? Muito obrigado, boa semana!